Olá, eu sou a professora Hanna Isabel, sou mestre em Letras pela Universidade Estadual do Piauí, professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. A gente vai falar um pouco a respeito dos tipos de gramática, mas para que a gente possa contextualizar essa discussão, eu gostaria que a gente relembrasse um pouco a respeito do que é a linguagem, né? A linguagem como qualquer código, qualquer sistema de sinal convencional, nado por meio do qual os seres humanos podem realizar atos de comunicação, podem transmitir uma mensagem. E essa linguagem, ela pode ser uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista. A verbal, quando utiliza-se da palavra oral ou escrita, a mista a não verbal não utiliza a palavra, a gente tem um gesto, uma cor, uma expressão fisionômica, e a linguagem mista, quando a gente tem uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Por exemplo, o semáforo, a gente tem uma cor que simboliza, que transmite uma mensagem, um verde, um amarelo e um vermelho. Ali a gente tem uma linguagem não verbal. Mas quando a gente tem a junção de um falante, por exemplo, que ao falar se expressa utilizando gestos, faz expressão fisionômica, a gente tem uma linguagem mista. Essa linguagem também pode ser entendida como uma tentativa de expressar o pensamento, né, como um instrumento de comunicação e como um processo de interação comunicativa. É o que faz a diferença entre o ser humano e os demais seres da natureza, né? E é essa tentativa de estudar essa língua, de refletir, de teorizar a respeito dessa língua que a gente tem o estudo das gramáticas. Existem várias gramáticas, eu vou me ater nas três, que a gente estuda mais, a gramática normativa, a descritiva e a internalizada. A gramática normativa é aquele conjunto de orientações e regras que estabelece os seus critérios dentro do que é certo e errado. Ela também é conhecida como uma gramática tradicional, né? O idioma, a língua, ela vem sofrendo transformações no decorrer do tempo, né? E essas transformações que para a gramática normativa são as mais importantes ou que são as que devem ser seguidas, são aquelas que são seguidas pelos usuários que ela considera exemplares, que são aqueles que utilizam todas as normas prescritas, né? A gente tem uma noção aí na gramática normativa dentro do que é certo e o que é errado. Determinado jeito de falar, determinado modo de escrever é certo, em contraposição, outro modo de falar é errado. Isso cai dentro de um preconceito linguístico que o Marcos Wagner vai falar, que diferencia as pessoas que entendem da gramática normativa, que são escolarizadas, daquelas que não são, e recai também em um preconceito social. E a gente tem que há uma elite social e intelectual que utiliza da gramática normativa. Aí você pode estar questionando, sim, mas eu não tenho que saber a gramática normativa? Eu não tenho que me absorver essa gramática? É claro que a gente tem que conhecer a gramática normativa, é preciso que nós conheçamos as normas, mas é preciso que haja um equilíbrio, a gente vai ver mais à frente com os outros tipos de gramática. Mas, em suma, a gramática normativa trata dessas normas que devem ser seguidas, né, e dita isso. Essa teoria ela tem como referência os usos da língua consagrados pelos escritores clássicos, pelos juristas, pelos gramáticos, pelos acadêmicos, né? A respeito disso, Marcos Wagner, no seu livro Preconceito Linguístico, ele diz que começa refletindo que uma receita de bolo não é um bolo. Eu não posso dizer que uma receita de bolo é um bolo. Da mesma forma, ele diz, olha, a língua é como se fosse um enorme iceberg, né? E a gramática normativa é a tentativa de descrever apenas uma parcela visível. Então, por que eu tenho que dizer que a gramática normativa é a mais importante, se é simplesmente uma parcela? Isso já é uma reflexão trazida pelo linguista, né? Que recai muito no que a gente vai ver mais à frente da gramática descritiva. Mas um exemplo aqui da gramática normativa, um exemplo simples, a gente tem as flores dos jardins das casas daquela rua murcharam. Percebemos que não há nenhum
erro, de acordo com o conceito da gramática normativa, nenhum erro ortográfico, não há erro de pontuação, o plural foi marcado tanto nos sintagmas nominais como no sintagma verbal, murcharam, está aí concordando com Flores, que é o núcleo do sujeito, né, uma das regras da gramática normativa, que o sujeito aí vai concordar com esse predicado. A gente tem os determinantes as, dos, das, referindo-se a flores, jardins, casas, a marca do plural feita em toda a frase. Então, aí a gente pode dizer que as regras gramaticais foram seguidas de forma corretamente, nos apropriando da teoria da gramática normativa. Mas a gramática descritiva, ela tem um outro viés, porque busca descrever as normas seguidas normalmente pelo falante de uma língua e traz algumas noções, a noção do que é adequado e do que é inadequado. Traz a língua não como uma forma estanque, mas em suas formas de uso. E aí a gente tem as variações linguísticas. Labov, lá com a sua sociolinguista, Marcos Balin também traz a respeito disso, né? Aqui não tem-se o conceito de que é certo e errado, e sim daquilo que é adequado ou não a uma determinada situação comunicativa. O falante, ele tem uma intenção comunicativa e ele utiliza a língua para se expressar e pode utilizar a variante formal ou a variante informal, de acordo com a situação, o evento comunicativo a que ele vai estar exposto. Eu gosto sempre de pensar que a língua é como se fosse uma roupa. A gente faz uma escolha da roupa de acordo com o lugar para onde nós vamos. Se, por exemplo, a gente vai à praia, a gente utiliza uma roupa mais informal, uma roupa mais leve, coloca um chinelo, não é? Um vestido mais leve, no caso das meninas, os meninos vão de bermuda. Já em um casamento, onde você vai ser madrinha, onde você vai ser padrinho, um casamento à noite, um casamento mais formal, você utiliza uma roupa mais formal. A língua, da mesma forma. Se, por exemplo, em uma situação comunicativa formal, uma entrevista de emprego, o ideal é que se use o padrão formal da língua. Aí você tem que acionar os conceitos que você já tem a respeito da gramática normativa e nessa situação comunicativa, o adequado é que você utilize o padrão formal da língua. Já em uma situação comunicativa informal, um piquenique, uma feijoada, uma saída para um clube, um evento que você está com pessoas que você tem mais intimidade, você pode utilizar o padrão informal da língua, pode utilizar uma gíria, pode cometer algum desvio de concordância, não que seja obrigado, mas você pode. Por quê? Porque está adequado à situação comunicativa informal. Então, resumindo, se o evento comunicativo é formal, quanto mais formal for o evento comunicativo, mais formal é necessário que sua língua seja. A linguagem que você utilize tem que ser formal. Se o evento comunicativo é informal, você pode utilizar uma forma de falar ou de escrever mais informal. Em suma, é isso que a gramática descritiva ela tenta trazer. A gente tem aquele mesmo exemplo que eu coloquei lá das flores, agora eu coloco aqui as flores dos jardins das casas daquela rua murchou. A gente percebe que a marca de plural ela não foi feita em todos os determinantes aqui, ó, flor, a gente tem as com plural, mas flor não teve plural, jardim não teve, das casas, né? Por quê? Porque é a forma que normalmente o falante em uma situação informal utiliza. É claro, mais uma vez eu reitero, é necessário que o aluno entenda, que o falante da língua entenda as normas, é preciso que ele conheça essas normas, mas não para dizer se é certo ou se é errado falar de determinada forma, mas para que ele se adeque a uma situação comunicativa formal ou informal. E a gente tem também a gramática internalizada, que é um sistema de regras que constituem a estrutura de funcionamento do idioma e que são assimiladas naturalmente pela prática por todos os falantes. A criança, o bebê, quando ele ouve e ele vai adquirindo
é a língua, através da interação com outras pessoas, ele já tem uma predisposição, ele ouve, ele vai entendendo, e essa gramática, essa linguagem vai se organizando, essa construção do pensamento vai se organizando na mente dele, né? O Chomsky, ele trabalha muito isso na sua teoria, na teoria do gerativismo. Naquela mesma ideia daquela frase anterior que eu venho usando, se a gente pedir para uma criança de 3 anos que ainda não foi escolarizada, não tem um acesso à norma padrão, a gramática normativa, para ela descrever o que está acontecendo ali naquela rua e ele perceber o que foi aconteceu naquele jardim, ele não vai dizer assim, rua, murcharo, flor, casa, jardim. Por mais simples que ele fale, ele vai conseguir organizar o seu pensamento de modo a expressar que as flores do jardim murcharam, né? Pode ser que ele não faça marca de plural em todas, mas ele vai conseguir organizar o seu pensamento para transmitir essa mensagem, porque ele não foi para a escola, mas ele já tem uma gramática internalizada. Né? E é necessário que, quando essa criança, nessa idade pré-escolar, chegue na escola, o professor também consiga ser sensível a essa gramática que ele tem. A gente tem um exemplo aí do Chico Bento interagindo com a professora e a professora fazendo várias perguntas, quem descobriu o Brasil, quem rezou a primeira missa, quem foi o pai da aviação, e ele diz, não sei, não me lembro. A gente tem aí um pouco da gramática descritiva, porque a gente tem a variação linguística, né, o caipira, mas a gente também tem uma gramática internalizada, esse lembro, né, a forma como ele ouviu falar, que não é lembro, e sim lembro. Aqui, nesse momento, a professora poderia dizer, está errado, não é lembro, é me lembro. Uma outra forma de abordar isso seria mostrar para ele que, de acordo com a norma, seria lembro, não é? Para que ele saiba utilizar isso numa situação comunicativa formal. Então, pessoal, de maneira sintética, nós temos aí alguns pensamentos, algumas reflexões a respeito dos tipos de gramática. Até mais!